Sejam muito bem-vindas ao Ela Pode, um espaço criado para ouvir, inspirar e conectar mulheres reais. Puxa a cadeira, pega seu café, seu chazinho e vem com a gente nessa conversa. E hoje estou aqui com a Cibele. Uau, Ju, que Seja alegria. É bem-vinda. um prazer estar aqui, Ju. Eu estou Muito, muito muito, feliz de muito, você muito ter feliz. aceitado o convite. Uau. Minha primeira vez, tá? E a minha também. Somos primeiras. Uau, que bacana. Achei muito legal começar com uma amiga. A gente tá junto todos os dias, né? Então acho que a gente ia ficar mais à vontade, Mais fácil, né? mais fácil Mais para fácil. começar, né? Mas olha, e apesar de você conviver comigo, a gente convive aqui 4 anos. 4 anos. Nós convivemos juntas há 4 anos, Todos os dias, 200 dias letivos por ano e às vezes mais, né? Porque tem né? sábados que a gente tá junto. Mas eu tenho certeza que eu vou falar coisas aqui Que que eu nunca você ouvi. nunca ouviu, Ju. Nunca Eu ouviu. imagino. Quero compartilhar umas coisas diferentes com você, de uma outra faceta da Cibele que você não conhece. E por imaginar isso, eu já imaginava que você teria muita coisa para oferecer e para inspirar as mulheres que estão em casa, por isso que eu te convidei. Ah, obrigada, uma alegria estar aqui, Ju. Que Muito, bom. muito feliz mesmo. E para a gente começar, uma curiosidade que já rolou aqui no estúdio sobre o seu nome, Cibele com S. Como que é essa história de Cibele com S? Ju, eu sou filha de mineiros. E o mineiro, ele tem o hábito de juntar o nome do pai com o nome da mãe para dar o nome do filho. Então, meu pai é Silas, minha mãe é Belmira, e aí saiu Cibele com S. E aí na minha Olha, casa todo mundo conhece. O meu irmão mais velho é o Silas, eu sou a Cibele e o Samuel. Tudo com S. Cibele com S porque juntou o nome dos dois. mas o seu foi só o que juntou, dos outros irmãos Não, não, né? sorte a minha, né? Sorte a Porque sua. eu fiquei pensando, falei, já pensou? Já pensou que poderia dar? Ter dado muito ruim, muito ruim. Eu falei pro meu pai, falei, pai, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você arrisca desse jeito? Ele falou, não, a gente tinha algumas opções. Eu falei, me conte, que eu gostaria de saber. Aí eu já nem lembro mais, porque era uma mistura tão esdrúxula, um negócio tão fora do comum. Falei, ai, pai, obrigado pelo O Cibele. Cibele, Cibele acabou ficando bom, né? Ficou bom. Que Apesar bom. de ser com S, ficou bom. Ficou diferente. Gostei. Eu gosto do meu E nome. é bonito, né? E é diferente. É. Diferente. Agora me conta um pouquinho da sua infância, da sua juventude. Você nasceu em São José? Você acredita que eu não sou joseense? Eu não Não. nasci em São José, eu nasci em Jacareí. Mamãe foi lá só para me ter. O médico dela era lá em Jacareí. Fui lá, mamãe foi lá, me teve e eu sempre morei em São José, nunca saí de São José. Me considero uma joseense, mas realmente eu nasci em Jacareí. Mas só nasceu, já veio Só direto pra nasci, cá. nunca morei em Jacareí. Eu mal conheço Jacareí, conheço pouquíssimo de Jacareí, apesar de ser minha cidade de Natal e ser aqui do lado. Nossa. E a juventude foi toda aqui Tudo, também? tudo aqui. Sou, Qual região assim você conviveu, você morou na infância? ó, eu vim da Zona Sul, morei os primeiros anos na Zona Sul. Meu pai tinha uma casa lá, mas o sonho do meu pai era morar numa chácara. E então, em 1988, ele trocou a nossa casa por uma chácara na Zona Norte. E aí nós fomos morar numa chácara na Zona Norte. Ele continua na roça até hoje, da Zona Norte ele foi para Monteiro Lobato, continua num sítio maior. E eu voltei para a Zona Sul, porque tem lembrança afetiva, tem memórias afetivas dessa região. E era especificamente essa mesma região que eu queria morar. Então, minha infância foi entre Zona Sul, Jardim Satélite e Zona Em Norte. Zona Norte. Que legal. E como foi esse chamado para ser professora? Então, é muito engraçado porque a gente tem a herança e o legado, né? Herança é aquilo que os pais eles deixam em vida para nós, né? Então, os bens, né, as coisas, as conquistas. Mas o legado diz respeito aos ensinamentos, aos valores. E os meus pais, né, quando eu olho para a minha vida hoje, eu já vejo esse legado da minha mãe, que também é professora, né, hoje é professora aposentada, e o legado do meu pai, né, porque eu faço as duas coisas, tanto o legado do meu pai, que é pastor,
né? E da minha mãe como professora. Você chegou a fazer magistério? Fiz Sim. magistério, fiz Cefam na época que existia o magistério. Eu cheguei a fazer também. Cefam, que estudava em período integral, onde a ETEC, hoje lá no Jardim Aquários, aquele lugar era deserto, deserto, não tinha Só tinha ninguém na mato. rua, só tinha gente passando Eu naquele falo isso, as lugar. minhas filhas ficam, mãe, você mostra que você é muito velha falando que aqui só tinha Não mato. é, mas é verdade. E, e aí morava na Zona Norte e estudava no Cefam, o trajeto era De longo, 2 ônibus. ônibus, né? Não tinha ônibus até a minha casa, eu tinha que fazer um trajeto a pé, era custoso. Mas a minha mãe me encaminhou e eu acho que ela fez muito bem, né? Porque eu me dei muito bem, porque com 14 anos, 13, 14 anos, a gente não tem essa consciência exata do que a gente quer para o futuro. Mas Uhum. ela me apontou e eu me saí bem, eu entendi que realmente era isso que eu amava fazer. E eu amo fazer isso, Ju. Eu digo para os meus alunos, eu digo na sala de aula, eu falo assim, olha, eu nasci para isso porque eu amo. Apesar de ser cansativo, né? Não vamos Uhum. negar que a jornada como professora é cansativa, né? A gente chega muito exausto em casa, mas eu amo fazer o que eu faço. Ah, mas a gente consegue observar isso, que tem muito amor envolvido. Não é? É. E olha, não quero cancelamento, mas as melhores professoras fizeram magistério. É diferente, é um outro tipo de formação, né? É, É uma outra bagagem. tem um cuidado diferente, E, né? e assim, o Cefam foi um projeto muito especial no estado, porque o Cefam era uma escola de período integral que trabalhava na formação dos professores de uma maneira muito diferenciada Do que é daquelas na que faculdade, da né? faculdade e daquele magistério que existia na época, né? Então, as professoras foram forjadas. Eu entendo que assim, elas foram forjadas de uma maneira diferente para o exercício da profissão. Verdade, é verdade. E aí, como que foi a decisão de ser pastora, de seguir aí o seu pai também? Então, essa história é muito linda, assim, é, meu avô começa, eu sou a terceira geração, né? Então, tem a primeira geração que foi meu avô, ele teve um encontro com Jesus numa situação muito linda, porque naquela época, a febre tifo, ela matava, e a minha avó e a minha tia mais velha estavam doentes da febre tifo e as duas estavam já morrendo, né? E naquela noite, o vovô sabia que a vovó ia partir. E aí ele dobrou o joelho e fez uma oração. Ele tinha ganhado uma Bíblia de um amigo. E naquela noite ele abriu a Bíblia no Salmo 20 e leu aquele salmo e falou assim: Olha, se esse Deus existe, poupa uma das duas para mim. Porque levar as duas vai ser muito. Era uma família de 10, não, de 8 filhos na época, depois que nasceram os outros dois, inclusive meu pai. É muito para mim. E então, mas a minha avó faleceu, chegou a fazer a travessia. E eu escutei muitos anos a vovó contando essa história. É muito vívida aqui dentro de mim. E a vovó contava que na hora que ela morreu, ela foi levada num túnel, foi levada para um lugar escuro, e no meio do trajeto, no meio desse túnel, chegou um ser de luz que parecia ser um anjo, com um copo com o que parecia ser uma água, e deu para ela beber e falou assim: Olha, foi dado ordem para você voltar. Bebe. Meu Deus, E tô aí arrepiada. ela bebeu aquilo que parecia uma água, né? Ela bebeu e ressuscitou. Sabe os filmes quando a gente assiste os filmes né, e a pessoa respira e volta? Foi exatamente assim. A vovó deu aquele suspiro fundo E e voltou. voltou, sentou na cama e falou: João, tô com fome, né? Nossa. E na mesma hora minha avó foi curada, a minha tia também foi curada e viveu para nascer o meu pai, Olha, né? senão Foi seu pai não, depois, não ia depois estar. disso que a minha avó ainda teve o meu pai. E, e aí o meu avô começou uma jornada com Deus, uma jornada com o Senhor Jesus. E o meu pai, quando entrou na fase jovem, né, jovem, ele se desviou, né? O meu pai se desviou e seguiu, apesar do vovô ser pastor, dele ter sido ensinado, de ter aprendido sobre a palavra, chegou um momento que ele precisava decidir, né? Era Uhum, uma escolha dele. E a vida é feita das escolhas que a gente uhum. faz. E o meu pai
fez uma outra escolha, né? Então ele abandonou os valores, abandonou aquilo que ele conhecia, começou a namorar com a minha mãe e casou com a minha mãe. Só que depois de um tempo, a minha mãe ficou grávida do meu irmão mais velho, do Júnior. E no parto, minha mãe teve um problema muito sério, né? Ela não teve dilatação suficiente para o meu irmão nascer. E naquela época, o médico forçou um parto normal e meu irmão nasceu com problemas, né? Então, ele Nossa. passou da hora de nascer e ele nasceu desenganado dos médicos. E na hora que ele nasceu, a cabeça dele, ele tinha convulsões. E à medida que ele tinha convulsões, a cabeça dele aumentava e diminuía de tamanho. E ele foi realmente desenganado. Olha, não há esperança para o Júnior. A minha mãe sofreu tanto com o parto que ela ficou 5 dias inconsciente. 5 dias. Imagina uma Inconsciente. mulher 5 dias inconsciente depois do parto. Meu Né? Deus. Aí seu pai com medo de perder os dois. Com medo de perder os dois, né? E aí meu pai fez uma oração. E nessa oração ele fez um voto. Né? Ele fez um voto com Deus. Ele falou assim: o mesmo Deus que deu meu filho com vida, ele pode dar saúde para o meu filho. E se o Senhor curar o meu filho hoje, eu faço um voto. Enquanto eu viver, eu vou falar desse Deus. Que bonito. Hoje meu pai está com 72 anos. Ele tem algumas debilidades, né, já por conta da diabetes, e mora lá na roça. Então ele não consegue vir para São José. Então o que ele fez? Lá no sítio, ele organizou um espaço e ele recebe as pessoas lá, ele cuida, ele pastoreia as pessoas que moram lá na região. Recebe, faz culto, né, aconselha, né, cumprindo esse voto que ele fez no dia do nascimento do E meu eu já irmão. vi vídeo dele na internet que você colocou, Ai, faz Ju, umas orações muito muito lindas lindas, e muito. Aquela emocionantes. cabecinha branca. Assim como você na escola Oh, sempre é quem faz as as nossas orações. orações. E aí, né, quando chegou a minha vez, né, eu cresci num lar cristão. Então, a minha casa sempre foi uma casa de oração. Quando eu nasci, meu pai já era pastor, né? Então, eu fui criada dentro da igreja, com os princípios cristãos. Eu só conheci essa realidade, né, de viver com o Senhor, Você de não ter chegou a fazer experiências. igual o seu pai que deu uma Não, fugidinha nunca, na nunca. juventude. Sempre fui muito fiel, casei virgem, né? Eu entendi o que eu queria para mim muito cedo. Muito cedo eu entendi o tipo de vida que eu queria ter, o tipo de pessoa que eu queria casar, né? As escolhas. E eu entendia exatamente também o que aconteceu com meu pai. Então, quando a gente olha para a história, né? Quando eu falei no começo sobre o legado, a gente vê os erros, mas a gente vê os acertos também. Então, Uhum. muito cedo eu tomei essa consciência, eu não quero errar nisso, e nisso eu quero acertar. E comecei minha jornada com Deus. Quando eu comecei minha jornada com Deus, eu não comecei pensando, o meu sonho é ser pastor, ou eu quero ser pastora. É algo que vai acontecendo naturalmente, porque você vive um chamado. A gente entende que cada, cada pessoa que conhece o Evangelho, ela precisa se tornar um discípulo de Jesus. E quando você torna um discípulo de Jesus, você se torna um líder, né? Você se torna um líder, automaticamente você se torna um pastor, porque você vai multiplicar aquilo que você recebeu com as outras pessoas. Então foi mais ou menos assim, fazendo, né? Cuidando de outras pessoas, aconselhando. Eu me vi pastoreando, eu me vi Mas eu sendo acredito muito pastora. que Deus escolhe, né? Porque Ele dá o dom da palavra que não é qualquer um que tem. Eu sempre digo assim que são duas asas. Quando a gente fala sobre ministério, sobre chamado, eu penso numa águia, né? E a águia, para ela alçar voos, ou qualquer outra ave, ela precisa ter as duas asas alongadas na mesma medida, que a gente chama a parte técnica, você precisa estudar teologia, você precisa conhecer a Bíblia, mas tem uma outra asa que a gente chama que é a asa da unção, que é algo que Deus dá, né? É algo que não é humano, é o Senhor que deposita na sua vida. Então, essas duas asas, elas precisam ser alongadas na mesma medida, né? Deus me deu um talento, Deus me deu algo, Deus me deu uma unção, colocou algo sobre a minha vida, mas eu também preciso aperfeiçoar a outra asa, que é Uhum. estudar e conhecer para fazer valer
aquilo que Deus me É deu. aquela história de não ficar só esperando do céu, né? Tem que correr atrás também, né? Isso, Estudar, Ju, né? fazer Buscar, né? fazer Melhorar, aperfeiçoar, né? fazer a nossa parte, né? E quando eu penso assim sobre a minha vida, quando eu paro para pensar, né? Enquanto professora, no exercício do magistério, a gente não para de estudar, né, Ju? Exato. A gente estuda a vida inteira. Aí já fica até mais fácil, porque você já está acostumada a sempre estar buscando conhecimento, né? E com relação a conhecer Deus é a mesma coisa. É uma busca, é uma sede que E a também gente nunca não vai tem saber fim, tudo, né? sempre tem Nunca algo para vamos saber aprender. tudo, principalmente de Deus. Eu acredito muito nisso, que a gente vai morrer e não vai saber o 100%, porque tem muitos mistérios também, né? É assim, a Bíblia fala que no céu existem anjos, né? E anciãos que estão lá, que eles se prostram 24 horas diante de Deus. E à medida que eles se prostram diante de Deus, cada vez que eles se prostram, uma faceta nova do caráter de Deus é revelado para eles, que eles não conhecem. E aí eles olham para Deus e clamam: Santo, Santo, Santo. E de novo, outra faceta, algo novo. Então, quando eu penso sobre conhecer Deus, eu peço para o Senhor: Senhor, me revela quem o Senhor é. Eu preciso conhecer um pouquinho, uma É, porque fagulha. imagina nós, meros mortais, né? Para chegar nesse nível. Mas está Mas disponível, viu, Ju? basta Tá, querer, tá né? disponível para nós, está Abrir o disponível para nós. coração, né? E é muito engraçado, assim, porque quando eu penso sobre os atributos de Deus, né? Existem teólogos que falam que ele conseguiu descrever ou nomear mais de 1000 atributos para Deus. A gente conhece alguns, né? Então, que Deus é onipotente, que Ele tem todo o poder, que Ele está onipresente, Ele tá presente em todos os lugares, em todo tempo. Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele é transcendente, então ele se atravessa os tempos, esse tempo que a gente conhece, mas para eu receber essa revelação de quem Deus é só por meio de Jesus. É por meio de Jesus que eu consigo entender, porque a minha cabeça racional não consegue entender que como pode, né, Deus ser tão poderoso, estar em todos os lugares e me conhecer, né, tão profundamente, saber da minha necessidade e ainda assim se importar comigo e morar no meu coração. Uau! É isso, sobre isso. É, Jesus, né? O que seríamos de nós sem Jesus? E aí, a pergunta agora é: Ai, desafios. ai, conte, Ju. Os desafios de conciliar vida familiar, educação, ministério. Esse é um grande desafio mesmo. Eu acho que assim, não somos perfeitas nisso, né? Quando eu olho para minha vida, tem tanta coisa que eu preciso melhorar. São tantos aspectos da minha vida que eu ainda preciso melhorar. E tem um texto na Bíblia, lá em Provérbios 31, que fala de uma mulher virtuosa. E eu tomo esse texto como padrão, sabe, Ju? Perdão. Esse texto como padrão. É uma mulher incrível que a Bíblia fala. Essa mulher de Provérbios 31, eu falei assim, Senhor, cadê essa mulher? Cadê? Onde está essa mulher? Porque ela é incrível, né? Ela cuida da família, ela acorda cedo, ela não se cansa, Não tem preguiça, né? ela não tem preguiça, ela faz, ela acontece. E quando a gente olha para a nossa vida, eu falei, Senhor, me dá graça, me ajuda a ser parecida um pouquinho com essa mulher, para acordar cedo, para cuidar do meu corpo, ir para academia, cuidar da minha casa, fazer comida, lavar roupa, preparar a aula, né? Aguentar 30 crianças Cuidar na da, escola, cuidar depois da chega minha em casa, casa, tem os cuidar dos meus filhos. alunos, preparar a aula, E né? você tem dos grupos de oração na sua casa, né? Tenho. Com crianças. Apagou. Com crianças e. Acho que é esse controle? Dando a pausa para a gente mostrar um pouquinho aqui os patrocinadores desse podcast. Olha, Sonho dos Personalizados, que mandou alguns presentes para você, Sibeli, tá Nossa, aqui uau, dentro. Depois eu deixo Ju, que você dar uma legal, que olhadinha. legal, que
legal. Vamos ter aqui, ó, Ai, sushi. Você gosta, né, eu amo Sibeli? Ah, eu sushi. lembrei Você disso. você me Já já vai conhece, chegar Ju? aqui Que um delícia. sushizinho pra gente. Uau! E acho que só faltou, passou no comecinho, a Dani Presentes que fez a caneca, Ficou linda, Ju. fez os meus cards e também tem mais presentinhos dela aqui dentro pra você. Depois a gente mostra tudo, né? Ai, amei, Ju. Agora a Com gente lembra carinho. onde que nós paramos? Do conciliar a vida familiar com o ministério, educação. Aí, ó, Dani Presentes. Conciliar tudo é um desafio e eu penso no equilíbrio, né? Equilibrar tudo. Então, cuidar do meu marido, cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa. Eu entendo que existe uma prioridade, né? Então, a prioridade é Deus, família, trabalho e o ministério. Precisa ser nessa ordem para poder dar certo. E por várias vezes na minha vida, facilmente eu inverti e deu ruim. E deu ruim, né? Porque eu amo todas as coisas que eu faço, mas eu não posso colocar o trabalho acima da minha família. Que é uma coisa que a gente faz muito às vezes, né? Naturalmente a gente tende a colocar o trabalho acima da família, mas eu sempre procuro me, Sibeli, você precisa se lembrar o equilíbrio, Deus em primeiro lugar, né, cuidando de todas as coisas, sua família é mais importante que o E seu como trabalho. seria Deus em primeiro lugar? Porque eu ouço muito disso, assim, de eu não posso pôr Deus em primeiro lugar, porque quem vai colocar a comida no prato, quem vai pagar os boletos, se eu ficar só pensando em Deus, eu tenho que trabalhar. Então, muita gente coloca o trabalho antes de Deus também, né? Como que você São vê isso? princípios, sabe, Ju? São princípios. Então, quando você entende o princípio que tudo que você tem vem de Deus, tudo que você vive, toda a sua realidade está baseado na graça de Deus. Deus me deu a vida, Deus me deu a família que eu tenho. Eu não vivo pela força do meu trabalho, mas eu vivo pelo braço de Deus, por Deus. Então isso gera no nosso coração uma gratidão, né? E aí, quando você é grato a alguém, você quer agradar. Você quer fazer alguma coisa para aquela pessoa, para mostrar, em reconhecimento aquilo que você fez um dia, um amigo muito querido, você não vai esquecer a data do aniversário, né? Um amigo muito querido, você vai lá comprar um presente dentro daquilo que você pode, né? Dentro da sua realidade, para honrar esse amigo. E aí, quando a gente pensa em Deus, né, num sentido mais amplo, primeiro porque eu entendo que Jesus abriu mão da sua glória, desceu no ventre de uma virgem, né, para se fazer homem, para padecer as mesmas coisas que nós, para viver a vida que a gente vive e dizer para nós assim, olha, é possível, Para sofrer, para ser né? tentado, né? Morreu, sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e ele fez isso por nós. Então, quando Jesus morreu na cruz, é, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelo sacrifício que ele fez na cruz, eu posso ter uma vida plena. Em todos os sentidos, eu posso ter uma vida E plena como na eu minha não vou colocar ele família. em primeiro lugar, né? Como não? Então, eu preciso me lembrar, né, daquilo que ele fez por mim, e isso gera gratidão, isso gera colocar as coisas nos devidos lugares. Então, ele vem em primeiro lugar. E no dia a dia, em coisas simples, consultar a Deus, E né? faz toda a diferença de você ter um marido e uns filhos que também acreditam nisso, né? Que é Deus em primeiro lugar. Então, os meninos, eu sou mãe de 3 filhos, Ju. Hoje eu sou mãe de menino, de um filho casado. Meu Deus, tem 4 meses que meu filho Ah, casou, não! eu ainda tô incorporando nessa essa nova Realidade. estação, essa realidade, né, de mãe de filho casado. Tem um filho de 18 anos e um de 15. E o de casado tem. O casado de casado. O casado tem quantos? 23, 23. 23, 23. E então os meninos também nasceram, foram criados nessa realidade. E a vida é uma colheita, né? Então você semeia, a palavra de Deus assim, diz que você deve ensinar a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for grande, ela não vai se esquecer. Então nós procuramos orientá-los,
né, inculcar, né, o que que é inculcar? Colocar dentro da cabeça deles mesmo, no coração e na cabeça dele, os valores e aquilo que a gente acredita, a fé cristã, né, como que deve ser a vida deles. Então, é, adolescer, né, não é fácil, não é uma fase fácil, mas Deus tem dado graça, né? E eu sempre penso assim, eu não posso perder o coração do meu adolescente, eu não posso perder o coração do meu adolescente. E as orações de uma mãe São são poderosas. E poderosas, sabe o que eu né? fiz, Ju? Muitas vezes eu falava para o Senhor assim: Senhor, me dá um mapa. Eu preciso de um mapa para eu não ficar rodando em ciclos e para eu não errar nas mesmas coisas que eu errei com o Nicolas, né? Nas coisas que eu errei com o Natan, eu não quero errar com o Caçula, com o Abner. Então, me dá um mapa para eu agir certo, para eu saber como lidar, né, com as emoções desse E cada um é adolescente, de um jeito, né? né? E eu digo assim, a mão, ela é uma só e ela está no corpo. Mas os dedos, eles são completamente diferentes. Eles estão no mesmo corpo, na mesma mão, é a mão. Mas eles são completamente diferentes. E assim também os filhos, eles são completamente diferentes. Então, até nisso a gente precisa da graça de Deus Para para conseguir para não conciliar, lidar com as diferenças deles, e não né? perder o coração deles, né? Porque para eles seguirem, né? Para eles se manterem E o mundo firmes. é muito atraente, né? Ju, bota atração nisso, né? O mundo é muito atraente. A gente luta atrás de luta para segurar os filhos, né? Então, assim, Mantendo a nossa fé, né? eu penso que é importante eles estarem engajados num grupo, né? Então, isso ajuda muito quando eles se sentem pertencentes a um grupo, né? Porque aí gera uma identidade, né? Pessoas que eles podem confiar, pessoas que podem ser uma rede de apoio. Às vezes eu não consigo falar coisas para eles, ou então a maneira como eu vou falar por eu ser mãe, talvez não entre no coração deles. Da Então, mesma forma, né? nessa rede de apoio, eu consigo ajuda. Olha, conversa com esse, tá Uhum. precisando disso, olha, tá. E aí a gente vai se ajudando, né? Então, e aí tem resultado. É bom, É é bom, é verdade. bom. Nossa, e a gente fala bastante, né? Será que a gente vai dar conta de tudo aqui? Ai, Ju, eu acho que a gente não esgota Não hoje. Não esgota, esgota, né? não, não, não. Agora, mais uma pergunta. Pergunte. Quais foram os maiores obstáculos da sua caminhada até aqui? Essa pergunta é difícil, assim, obstáculos, porque a gente passa, sempre tem, né? Tem muitas A dificuldades vida toda, a né? vida toda, né? Então eu penso que Mas assim, você não teve assim, igual o seu pai, de quase perder o esposo ou os filhos, não teve nada assim muito grande. não com os filhos. Eu tive alguns episódios, assim, algumas situações que eu me lembro. É, o Abner, hoje, ele tá com 15 anos, né? Hoje ele é atleta do São José, ele joga basquete, atleta de alta performance. E o Abner, quando era pequeno, ele foi o filho que nasceu maior. Ele nasceu muito. Meus filhos nasceram com mais de 4 quilos, todos eles. Todos. Mas o Abner nasceu muito grande. O Abner nasceu com quase, quase 4,5 kg, muito comprido, muito grandão. Ele nasceu enorme. E então a curva de crescimento do Abner, né, no acompanhamento no pediatra, era uma curva também diferenciada, porque ele nasceu muito grandão. Uhum. E aí, Ju, com 7 meses, essa curva estagnou. Ele parou de crescer e ele parou de ganhar peso. E eu comecei a ficar preocupada, porque eu estava vindo, né? E já mãe, já experiente, mãe de outros Uhum. 2 filhos, as roupas, sabe quando a roupa não continuou cabendo? Continuou cabendo. Falei, Por muito gente, tempo. tá há muito tempo usando esse macacão, tá há muito tempo usando esse sapato, né? E aí eu comecei a observar que ele não estava nem crescendo e nem ganhando peso como ele deveria. E eu fiquei muito preocupada. E aí passou mais 2 meses, ele estava com 9 meses. E, e aí eu levei ele para o pediatra para investigar o que estava acontecendo. Apesar da rotina, né, de ter as consultas mensalmente, eu levei no pediatra com essa queixa. Falei, olha, estou observando que ele não está crescendo e nem está ganhando peso como deveria. Só que o pediatra dele, na época, que
ele é até hoje é herbiatra, né? O que cuida que ele cuida da criança e cuida do adolescente. O Dr. Wanderson estava viajando, foi num congresso e ele ficou o mês inteiro fora. E aí, então, uma amiga minha indicou um outro pediatra, eu passei no pediatra e levei a queixa, falei com ela, ela falou assim, olha, vem você primeiro para eu te conhecer, para eu saber qual é a sua queixa, depois eu vou conhecer o Abner. E tá bom, e fui na consulta. Ju, eu acho que essa história, assim, foi uma das histórias mais marcantes que eu tenho na minha vida com relação a ter fé e ter experiência com Deus. Ela pediu uma série de exames, falou assim, olha, eu vou pedir vários exames para eu investigar então a sua queixa, porque ele não está crescendo, por que que não está ganhando peso? Aí fiz todos os exames, muitos exames. Quando os exames ficaram prontos, ela me chamou no consultório e já achei muito estranho. Mandou a secretária me ligar Pra ir lá. para ir lá. Cheguei lá, nós sentamos e ela falou assim, olha, eu fui com uma amiga na época, fui com uma amiga e ela falou assim, Cibele, cadê o Abner? Eu falei, o Abner está na escola. Ele estava no berçário na época. Mas como ele está? Eu falei, ele está bem. Ele teve uma boa noite de sono, ele teve uma... Tá comendo bem, né? Ela falou assim, os resultados dele não são bons. Eu falei, o que que não é resultado bom? Ela falou assim, os resultados dele não são compatíveis com o que você está me dizendo. Uma criança que está bem, que está na escola, que dormiu bem e que está comendo. Eu falei, pelo amor de Deus, você pode falar logo o que está acontecendo? Deixa de enrolação e fala o que está acontecendo. Ela falou assim, o seu filho está lutando contra uma infecção. Eu falei, que tipo de infecção? Ela falou assim, eu não estou falando de uma infecção de garganta, não é isso. Seu filho está lutando com uma infecção mais séria. Eu falei, pelo amor de Deus, fala, doutora. Fala o que que é, o que meu filho tem. Então, o seu filho está lutando, o organismo dele, os exames sugerem que o seu filho está lutando contra uma leucemia. Nossa. Uma leucemia, que é uma infecção no sangue. Aí o coração até para, né? Nossa, tirou meu chão, tirou meu mundo ali naquela hora. Ela falou assim: olha, eu vou providenciar a internação dele, você vai sair daqui agora, você vai pegar ele lá na escola e você vai levá-lo para o hospital, porque o quadro dele, o quadro que ele tá, não é compatível com os exames. O que os exames sugerem uma criança que está na UTI. Como que ele tá, Como que ele como que tá ele tá bem, bem, tá é. lá, tá engatinhando, tá comendo, né? E tá. Então nós vamos interná-lo, você E vai ele para era casa 9 pequenininho? meses. Ele não falava de dor, nada? Não, não. Ele já falava, mas não tava bem. A minha queixa era só porque ele não crescia e não ganhava peso, mas ele tava bem. Fisicamente ele tava bem. Não tinha nada, tava bem. E aí começou essa jornada, né? Na hora que eu cheguei em casa, eu contei pro Teles, pro meu marido, e ele falou assim: eu não aceito esse diagnóstico. Eu não aceito esse diagnóstico. E aí eu vi assim a minha fé ruir. Porque tem isso também, né? Apesar de ser cristã, apesar de ter uma fé em Cristo Somos Jesus, falhos, né? na hora que eu vi o exame, eu, eu me apeguei ao exame, ao que estava escrito no papel. Eu falei assim, então, se ele tem leucemia, é sobre isso, a gente vai ter que lutar contra isso. E aí ele falou assim, não, nosso filho não tem nada, eu não aceito esse diagnóstico. Eu falei, como que você não aceita? Você tá vendo, tá escrito aqui. Ele falou assim, não, nosso filho não tem nada. E aí, Ju, foi a fé dele que Que me segurou. sustentou. E aí eu digo assim, que foram 10 exames até chegar no resultado de cura. E eu tive que confessar para ele, olha, eu não tenho fé para crer. Eu consigo, a única coisa que eu consigo crer é no que está escrito aqui no papel. E ele falou assim, eu tenho fé por nós dois, eu tenho fé por mim e por você. E o nosso filho não tem nada. E aí no período de 3 meses, Deus curou o Abner completamente, completamente. Aqueles exames que sugeriam uma leucemia muito grave, né? Deus foi revertendo, 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 revertendo. E em 3 meses ele foi completamente curado. Ele voltou a crescer, ele voltou a ganhar peso. E eu entendi que aquilo foi um vento forte que passou na minha casa para testar a minha fé, né? Uhum. E aí quem me ajudou foi o marido.
Olha, que bonito, né? Uma pausa agora que chegou aqui, um pedido para nós, um recebido. Nossa! Olha que chique! Uau! Chegou home sushi Eita! para nós. Vamos ver. Eu não sou boa de conversar e comer ao mesmo tempo. Não, a gente vai trabalhar Depois a essa gente come, habilidade. A né? gente pode trabalhar essa habilidade. Trabalhar essa habilidade. Essa é boa. A professora falando, nós vamos trabalhar essa Essa habilidade. habilidade. Deixa eu ver. Ai, que medo de abrir. Aqui, duas caixas. Aí eu quero pegar as duas ao mesmo tempo. Vamos ver, Ju, tô curiosa. O que que tem aí? Olha que bonito. Nossa, Ju, que máximo! E capricho Abre também. esse Vou pra abrir. mim. Que legal. Olha que chique. Olha só. E, Juliano, o melhor restaurante é aquele que chega na sua casa, não Ai, que é? legal. E a home sushi é só delivery. Quem gostar também, ó, quem ama comidinha japonesa como nós, Sabe o da hashi? olha o camarão. Eu Adoro sei. camarão. Eu sei, você sabe? Olha, eu arrisco. Eu não sei se eu uso certo, mas eu uso. Vamos abrir. Tô quase amassando as caixinhas, mas Ver o que tem aqui. Ah, sobremesa. eu sabia que você gosta de comidinha japonesa. Ju, eu amo. Bem amo, tá? Ah, esse aqui é sobremesa, né, Rom? Sobremesa. Nossa, Sobremesa. quanta coisa. Diferente. Esse aqui com canela. Olha que chique, né? Olha, Tá? é tão bonito que dá até dó de comer. Lindo, lindo. Bastante E coisa aqui, hein? você não me dá o telefone, por favor? Eu vou falar as informações corretas aqui da Home Sushi. Olha que delícia que chegou aqui pra gente. Home Sushi Home Sanja. É aqui em São José. Eles são apenas para delivery, pedir e chegar em casa. Vale a pena utilizar o site ou baixar o app. Os preços são mais vantajosos. Acumula 12% de cashback que não expira. Olha que legal. Legal. Não Muito expira. legal. Compensa a gente pedir bastante, né? E olha, vieram os crus, né? Acho que aqui tem os fritos e tem até sobremesa. Olha que delícia. Vamos aqui, ó, deliciar. Que delícia, Ju. Delícia, A né? gente vai dar conta de conversar e comer? Eu não sei, eu não sou muito boa disso. Eu falo muito e como pouco. Mas a gente vai indo. Vamos lá. Muito obrigada, Home Sushi Home. E aí, você falou desse obstáculo que teve pessoal, né, da vida do seu filho, Venci, mas Ju. venceu, né? Venci. Eu tive uma outra situação comigo. Eu sou operada bariátrica, né? Ah, essa história eu conheço. Essa história você conhece, né? E depois de 11 meses que eu estava cirurgiado, né? Eu tive uma obstrução intestinal pelo bagaço da Pocan. E aí, realmente, foi uma segunda chance que eu tive. A segunda chance que Deus me deu, que Deus deu para mim e Deus deu para a família, né? Porque foi por muito pouco, né, Ju? Foi por muito pouco. Foi. Se aquela intervenção não acontecesse a tempo, né? Quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu tinha mais 4 horas de vida, Meu Deus. né? Para desobstruir, fazer tudo. Então, eu entendo como um recomeço, né? Uma chance que Deus me deu para recomeçar, uma chance que Deus me deu para fazer certo o que eu fiz errado, Uhum. né? Para colocar as coisas no lugar. Um susto, Um assim, né? susto, Pra e aí reajustar. gera muita gratidão, né, no nosso coração pela oportunidade. Uau! Nossa, é mesmo. E faz muito tempo isso? Foi em
2018. 2018 é recente, né? 2018. Recente. E agora você não come mais a pocã, né? Não, Ju. A gente fica brigando lá na escola, não come pocã, pelo amor Não, de eu Deus. voltei a comer, eu voltei a comer a pocã esse ano em Sem a pele, agosto, sem a em pelinha, por agosto, sem a favor. pelinha, sem aquele, porque o que causou, eu não podia comer o bagaço, Uhum. né? Eu não podia comer o bagaço, Porque ele é mais difícil de porque digestão? meu organismo já não tem o suco gástrico Ah, como é uma por conta da pessoa não operada, bariátrica. por conta da bariátrica. Uhum. Então eu tirava o bagacinho, com aquela linhazinha de cima, e comia o invólucro. E aí essa pelezinha do invólucro também deu ruim. Então agora eu voltei a comer esse ano depois de tanto Com tempo, mais porque eu cuidado. amo pocã, mas com moderação. E você teve algum obstáculo assim na sua carreira profissional como professora? Você também foi coordenadora, né, pedagógica? Isso, eu comecei minha jornada numa escola particular, um colégio que eu tenho imensa gratidão, que é o Teófilo Rezende. Trabalhei lá durante 12 anos e as donas da escola, né, a tia Neuza, carinhosamente assim que nós chamamos, e a Thalita. A tia Neuza me deu uma oportunidade no colégio, então eu comecei como professora e fui me desenvolvendo, fui crescendo na escola. E aí eu cheguei como assistente de coordenação e fui crescendo, né? Hum, Olha, chegou agora uma bebidinha. coquinha para nós. Bom, hein? Algumas pausas necessárias, Não né? é, Ju? Olha, Né? coquinha gelada, a gente Vou ama. botar esse aqui pra cá também. Algumas pausas necessárias. Olha, tem uns molhinhos aqui, ó. Acho que esse Tem daí põe nesse nesse negocinho. E esse potinho. aqui? Ah, Ah, tá. é teriyaki. Tem Ó, mais aqui shoyu também, ó. suave, shoyu premium. Hum, Delícia. Muito bom. Esse aqui, ó, no cantinho. Ah, deixa aqui então. vou abrir para nós, Ju. Aqui, ó. Botar no potinho. Eu vou conseguir abrir sem fazer bagunça. Tá? Foi. Então, para você. Shoyuzinho. Obrigada. Abrir mais um. Gente, olha esse aqui de camarão. Eu tô de olho nele aqui. Eu vou conseguir pegar? Nossa, ele é Você bem é boa, Ju, você molinho. Ó, ele é consegue. bem molinho. Você consegue, Ele tem Ju. bastante cream cheese. Olha isso, que delícia com camarão, meu Deus. E para comer sem fazer bagunça. Você dá conta. Hum, Tá bom? uhum, hum. Vamos lá. Que delícia. Uhum. Pode dar. É que eu tava com medo da câmera, de virar da câmera. Ela colocou para você. Obrigado. Ai, obrigada. Imagina. Muito bom, Ju. Delícia, né? Nossa, uau. Hum. Que delícia. Eu imaginei que conseguiríamos agradar a todos com o sushi. Muito bom. Uma delícia. Muito bom. Olha. Mas aí, Adorei. voltando, né, Na escola. na escola. Aí comecei lá como professora, depois passei assistente de coordenação, coordenadora. E foi lá que, enquanto eu trabalhava, né, no Teófilo, que eu engravidei do Abner, o terceiro filho. E aí lembra quando eu disse que a gente precisa alinhar as prioridades?
Uhum. Naquele tempo eu entendi que eu tinha desalinhado. Então o trabalho estava à frente da família. E aí quando eu me vi grávida do terceiro filho, eu falei, eu preciso alinhar de novo. E por amar muito o que eu faço, eu não vou conseguir cumprir essa meta, esse propósito, se Me eu não pedir para dedicar, sair. né? É. E aí eu pedi para sair, pedi para sair. Só que eu estava grávida, né? Estava grávida do terceiro filho. Conversei com o marido, porque né, Aumenta os gastos. é um impacto na família, a chegada, né, do bebê e não trabalhar. Só que aí a prefeitura me chamou do concurso que eu tinha feito, que eu nem lembrava, porque eu fiz por fazer. Eu estava bem na escola, não tinha intenção de sair. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Deus direciona e nos guia. E aí a prefeitura me chamou desse concurso que eu fiz e tô lá até hoje. Mas aí Tô então lá. você não deu um tempo para cuidar da família. Não, só que A na sua sala de jornada aula a jornada era era menor, menor. era menos horas. E naquela época a prefeitura trabalhava com 4 horas, né? Hoje é cinco, Hoje mas são naquela época 5. era 4 horas. Tá. Então eu nem me sentia trabalhando, Ju. E tinha escolha de não fazer HTC, Também não né? era obrigatório, então eu Uhum, chegava às 8 e ia embora meio-dia. E não me senti, nem me sentia trabalhando, então não foi pesado, foi uhum. leve, né? Foi mais fácil de conciliar com a Foi mais fácil de. família. Exatamente. Ai, que bom, né? Exatamente. E Deus sempre, né? E Deus sempre. Até Deus tem essa sempre. pergunta aqui, mas acho que você já respondeu durante a nossa conversa. O que motivou Como? não desistir foi a fé do É, marido, Deus que, Deus, Deus que né? nos ajuda, que nos orienta, né? E qual a sua visão sobre a educação com os valores cristãos? Principalmente hoje em dia, que a gente não pode falar muito, né, de Deus na escola, de Jesus. Como você consegue conciliar isso? Como que é a sua visão disso tudo? Hoje existem escolas muito legais, né, que trabalham por princípios, né? E eu nunca trabalhei numa escola por princípio, acredita, Ju? Nunca trabalhei. Mas eu carrego em mim. Então não tem como separar a Cibele que eu sou da profissional que está lá na sala de aula. A gente respeita o posicionamento, né? A escola é laica. Eu não posso falar, eu não posso evangelizar na sala de aula, mas eu posso influenciar com a minha postura, né? Então eu influencio sem palavras, né? Eu não falo, mas a maneira como eu escolho conduzir as coisas, a maneira como eu escolho tratar os meus alunos, a maneira como eu escolho me relacionar com os pais, mostram o Deus que eu sirvo, né? Mostram o que eu carrego dentro de mim, né? Os meus princípios e os meus valores. Então eu evangelizo sem abrir a minha boca, sem falar. O tipo de influência que eu exerço com os meus alunos é pelo exemplo, porque e porque eu respeito as regras, né? Eu não falo, mas eles veem que tem algo diferente, eles veem Uhum. que meu posicionamento é diferente. É muito legal que essa semana mesmo, tava, não foi hoje de manhã, tava fazendo meu devocional e eu tava lendo sobre a história de uma mulher na Bíblia. Uma história muito linda, não sei se você já ouviu falar, a história de Esther. E a história de Esther é muito bonita porque em nenhum momento na história dela aparece Deus. Não é mencionado no livro de Esther o nome de Deus. Mas a história é sobre o poder desse Deus que é grande. E de uma rainha, né, Vasti, e esse rei, o rei da época, o rei Artaxerxes, queria. A gente gosta de contar história, a gente é professora, adora contar uma Adoro uma história, né? história, Vamos né? contar a história. E aí esse rei queria mostrar a grandeza do reino dele. Então ele fez uma festa de 180 dias. Pensa, uma festa em que ele mostrou toda a riqueza, tudo que ele tinha de mais lindo, né, toda a grandeza do reino dele para os amigos, para os convidados durante 180 dias de festa. Muito vinho. E num dado período da festa, que já estavam todos embriagados, né, o rei decidiu que ele já tinha exibido tudo que ele podia. E ele queria então exibir a esposa. E mandou chamar a rainha. E aí mandou que ela viesse somente com a coroa.
Meu Deus, essa parte eu não sabia, não. É, Tá vendo? só- Tô precisando ler mais da Bíblia. somente com a coroa. E ela se negou, né? Porque como assim, né? Se Uhum. exibir. E aí ela não apareceu diante do rei, né? Ela não apareceu e ela foi deposta, né? Os Tem o conselheiros, castigo, né? os conselheiros, né, aconselharam o rei então que ele deveria destituí-la do cargo, né, de rainha e achar uma donzela para colocar no lugar da Vasti. E aí começou um concurso de Miss naquela época, né? E era uma preparação de 1 ano de todas as donzelas que queriam se candidatar, né, ao cargo, a rainha, banhos, processos de especiarias. Eu fico imaginando, né, as O daquela skincare, época, né, né? os aromas. Eu vi um Uhum. historiador dizendo que elas tinham não sei quantas essências que elas tinham que usar todos os dias. Era muita coisa, né? Uhum. Para ter uma noite, um dia com o rei. E tudo aquilo que elas usassem, elas poderiam ficar para si. Então, você imagina as princesas, as donzelas todas. Elas colocaram Uhum. todas as joias que elas queriam, as roupas mais pomposas e glamurosas, E porque depois iam guardar para era, era, elas. era delas. Mas Esther, ela pensou diferente. Ela chegou pro eunuco do rei. Você sabe o que que é eunuco, Ju? Você já me Eu acho que eu já contou. te contei, né? Uhum. É o homem que não tem um membro, Uhum. né? E aí, até por isso que ele podia ficar junto das mulheres, né? Porque ele não tinha Uhum. capacidade de reprodução. E aí, ela, um eunuco a ajudou sobre os gostos do rei, como agradar esse rei. E aí ele falava e ela fazia, falava e ela fazia. E ela foi escolhida como rainha. Só que tinha um homem muito perverso nesse reino, que estava tramando contra o tio dela e contra o povo judeu. E ela era judia e até então ela não tinha contado para o rei e para todo mundo que ela era judia. Judia. E numa noite, essa pessoa muito perversa, Amã, aconselhou o rei a exterminar, a acabar com todos os judeus da terra. E aí o tio entra em ação. Ele estava lá na torre, ela estava no palácio dela. E ele manda uma mensagem para ela, fala assim, Esther, quem sabe não foi para esse dia e para esse propósito que você foi levantada rainha. E deixa eu te falar, se você não fizer nada, tudo bem. Deus vai levantar outra pessoa que vai fazer alguma coisa pelo povo. Mas se você não se posicionar, se você não fizer o que tiver que ser feito, você e a sua família vão perecer. E a história é muito linda porque ela prepara um banquete para o rei e ela se posiciona como se eu perecer, eu pereci, porque naquela época a rainha morava numa casa e o rei morava em outra. E ela só podia se apresentar diante do rei se o rei a chamasse. Se o rei não chamasse, ela não podia se apresentar. E aí ela chegou diante do rei e o rei estendeu o cetro para ela. O sinal do rei estender o cetro para ela era o sinal de graça e favor. Então, ela não ia morrer, porque se ele não estendesse o cetro, ela poderia ser morta, a forca, ser decapitada, porque ela desobedeceu. Uhum. E aí o rei estende o cetro para ela, e aí ele pergunta: o que é que você quer? Ela falou assim: eu quero preparar um jantar para você, quero preparar um banquete para você. Não é hoje, amanhã. Você se apresenta na minha casa, eu vou preparar um banquete. Aí ela faz o banquete. E o que você tem para me dizer? Ela falou assim: não, não é hoje. Amanhã você traz Amã e você vem para um banquete. E aí, naquele banquete, ela denuncia o que aquele homem perverso tinha feito e dá para os judeus o direito de se defenderem, porque ele não podia revogar o decreto, ele não podia revogar aquilo que o anel do rei selasse, estava selado e não podia voltar atrás. Então, ele não podia revogar a sentença contra a própria esposa. Mas ele deu o direito dos judeus se defenderem naquele dia. E ela convocou um jejum durante 3 dias para que todo o povo, para que todo judeu se consagrasse, orasse, buscasse o Senhor. E Deus deu vitória. E até hoje, essa festa é celebrada pelos judeus, né? Que é a festa que Deus deu esse livramento.
E é muito interessante que nessa festa eles comem um biscoitinho, eu lembrei aqui porque eu vi um biscoitinho que chama orelha de Amã, né? Porque a Amã construiu uma forca muito grande para o tio dela, para matar o tio dela, para que ele fosse enforcado. E nessa própria forca que ele construiu para matar o tio da Esther, ele foi enforcado quando o rei descobriu todos os intentos e tudo que ele tinha tramado. Então, o nosso posicionamento na nossa vida, eu entendo assim, Deus estende para nós o cetro com graça e favor diante dos pais, graça e favor diante da equipe que a gente trabalha, graça e favor diante das crianças. E talvez tenha sido para esse tempo que o Senhor me levantou ali na sala de aula, né? Para ajudar essas crianças, para ajudar. São 30 famílias que nós influenciamos diariamente. São 30 crianças, 30 casas que a gente deixa ali, uma fagulha, que a gente deixa Uma um pouquinho sementinha, de né? nós, daquilo que a gente acredita, né? Da maneira como nós escolhemos viver, da maneira como nós escolhemos ensinar, né? Como a gente conduz todas as coisas. Então, eu entendo assim, a graça, da mesma maneira que tinha graça e favor na vida de Esther, eu entendo que existe graça e favor de Deus na nossa vida também, sem falar, Não precisa, sem né, falar, sem ficar falar. querendo evangelizar o tempo todo e pregar a palavra o tempo todo. Não precisa, né? Às vezes só um gesto, né? Já mostra muito mais Deus do que E muitas vezes, ficar né, Ju, falando. tem aquele ditado que diz, né, as suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Verdade, verdade. Então, a minha ação tem que ser coerente, com as minhas palavras, né? Uhum. Então, quando a gente escolhe, eu entendo assim, que quando a gente escolhe servir a Deus, é em tudo, é em tudo. Eu tenho um lema que é assim, Deus honra a excelência e a excelência honra a Deus. Eu consigo sempre? Não, mas eu tenho um padrão, né? Uhum. Eu tenho um padrão de ser uma excelente esposa, de ser uma excelente mãe, de ser uma excelente professora. Acerto sempre? Não. E tudo bem, porque Deus dá graça pra gente recomeçar, Uhum. né? Mas fazer diferença. Fazer a diferença, né? Na vida, principalmente das crianças, né? Principalmente das nossas crianças. Verdade. Vamos comer um pouquinho? Hum, Dá uma pausa e come. Uma pausinha e come. Nossa, isso daqui. Sensacional. muito bom, Ju. Nossa, esse de camarão realmente. Uhum. Você gosta de peixe cru, Ju? Hum. Você aprendeu. Uhum. Aprendeu a gostar. O salmão, né? Até a tilápia, assim, eu aprendi quando a minha irmã tinha um restaurante. Eu não entendo muito de peixe, não. Mas salmão eu gosto. Ai, eu derrubei dentro do pote. Hum. Você mora em Itari, né? Uhum. Hum, Muito bom. muito bom mesmo. Quanta coisa pra gente falar, né, Ju? Uhum. História. Tem coisa. Esse aqui é diferente. O que é esse aqui, será? Eu acho que é uma geleinha. Parece que Parece uma ova. são ovinhas. Ovas. É, Ju, esse Eu aqui é não sei o que que diferente. é, não, mas a gente pergunta depois pra eles. Nossa, tá super bonito Mas isso olha que aqui. bonito, né? Parece que tem dois tipos de peixe. É.
Eu coloquei no molhinho doce, daí eu já achei que era uma geleia em cima, mas não é, não. São ovos. Ovas. Hum. Uhum. Muito bom. Home Sushi Home. Uma delícia. Não conhecia, vou pedir lá em casa, Ju. Nossa, Pedir lá em casa. Muito bom. maravilhoso. Bom, é, acho que todas as minhas perguntas de educação e fé sobre evangelizar ao mesmo tempo que está educando, acho que você falou muito bem sobre tudo isso. A fé te ajudou como professora? Ajuda. Não tem como separar, né? Não tem como separar. Eu já tive vontade de desistir algumas vezes. Tem anos que são difíceis, né? São anos que são mais difíceis. Eu, Que exigem mais da gente, né? eu estive, logo após a pandemia, eu tive também um período muito ruim, né? Eu me vi doente emocionalmente. Que às vezes as pessoas acham também, porque é cristã, porque é pastora, né? Quem é mais próximo de É, Deus não fica não vai doente, ficar né, doente ou emocionalmente. emocionalmente. E eu me vi assim à beira de burnout mesmo, assim, sabe? Minha família falava pra mim, Cibele, eu não te reconheço. E Que é realmente, quando coloca o trabalho acima, né? e não foi a primeira vez, Uhum. né? Não foi a primeira vez que eu coloquei o trabalho acima. Por isso que nessa jornada Nós somos muito cobradas, né? a gente precisa olhar, né? Tem hora que a gente sai fora, então a gente volta, ajusta o caminho, recomeça, sai fora, ajusta o caminho e recomeça. E de novo eu coloquei o trabalho na frente. E aí estava trabalhando muito. O período da pandemia realmente foi muito difícil. Eu estava numa escola muito difícil, trabalhando com pessoas muito difíceis. E aí eu fui me adoecendo, emocionalmente adoecendo. Até que eu olhei, né, com o apoio da família, falei assim, não, é hora de parar, eu preciso dar um passo atrás e tudo bem, né? E tudo bem, às vezes a gente dá um passo atrás e voltar, e recomeçar e reconstruir, porque Deus vai dando graça também. E aí nesse período, porque não estou falando só de abrir mão de um cargo, mas é grana também, né? Uhum. E depois de tanto tempo numa função de confiança, você acha que o seu salário é aquele, não é, Que não né? é, A né? gente tem naquela época era uma gratificação pela função. Mas eu já estava há tanto tempo na função que eu já achava que aquele salário já era o meu. E aí eu vivi, né? Que é um outro desafio que a gente tem, que é aprender a viver com quanto a gente É ganha. o estilo de vida, né? Você tem um estilo Aprender. de vida com um valor X, e se esse valor diminui, você tem que ter outro estilo de vida, E né? aí quando, né, eu me vi doente, falei com a família, falei com o marido, vou dar um passo atrás, eu vou pedir para voltar para a sala de aula, né? Porque não é demérito isso, é você saber o seu limite também, reconhecer, Uhum. até para eu me cuidar, para eu me tratar, né? Precisei de ajuda especializada, né? Precisei de remédio, precisei de ajuda especializada por um tempo para eu poder sair desse ciclo, né? E aí E se a eu, gente não tá bem, a gente não faz nada bem, né? como? Não dá conta, né? Não dá conta de fazer nada bem. E aí, então, eu melhorei, voltei para a sala de aula feliz. Só que a grana é outro desafio. E a vida familiar, ela é sustentada, eu entendo que a vida familiar, ela é sustentada num tripé que envolve as finanças, né? A vida íntima, que, né, essa vida relacional e o marido é mulher, né? Então, você tá ali,
Se alguma coisa não vai bem, se a finança não vai bem, se a vida espiritual não vai bem, o casamento balança. Então, com menos dinheiro, eu tive que reorganizar toda a minha vida. E não é uma tarefa fácil, porque eu estava acostumada, o padrão, você vai gastando, O né? padrão, né? Você Uhum. sobe o padrão dos seus gastos à medida que você vai ganhando mais, né? E voltar, né? Fazer o caminho inverso, retomar isso foi um desafio. Eu me lembro que no primeiro, no primeiro mês que eu voltei para a sala de aula, que deu um impacto muito Dá grande no um meu susto, salário, né? né? Aquele susto. Eu me lembro que a gente tinha voltado da pandemia já, as atividades físicas tinham voltado. E os meus filhos queriam voltar a fazer futebol, né? Porque eles não eram, hoje eles são do basquete, né? Minha família é Uhum. toda de basquete. Mas naquela época os meninos queriam fazer futebol. E precisavam de tênis, de chuteira para fazer futebol. Ju, essa experiência, sabe assim, experiências com Deus, né? Coisas com Deus. E eu falei para os meninos, tá, o orçamento que vocês têm para comprar as chuteiras, porque era para os dois, né? Uhum. É X, ok? Eles, ok, viável, valor viável. Então, beleza. Não era nem a mais cara, mas também não era a mais barata. Intermediária. hum, E o meu filho Nathan, na época, falava que eu quero uma chuteira de botinha, uma chuteira assim, assim, assim e tal, né? Mais detalhista, mais minucioso. Falei, então tá bom. Então esse é o orçamento que eu vou dar, é para comprar as duas. E ele tava afoito, ele queria comprar a chuteira, né? Dei o cartão de crédito, falei, então, tem um Oscar Calçados perto de casa, pode ir lá comprar, tá aqui o cartão. Você pode parcelar lá em 3 vezes, 4 vezes e compra as chuteiras. Júlio chegou lá, os dois experimentaram, escolheram, me mandaram mensagem, mãe, a gente escolheu já a chuteira. Eu falei, legal, então pode comprar, passa o cartão. O cartão não passou. Ju, o cartão não passou, não sei te explicar. A fatura estava paga, tinha limite, mas o cartão não passou, não passava. Aí os dois, sabe, chué, triste, mãe, o cartão não passou. Eu falei, filho, não há o que eu possa fazer. Volta para casa e depois, no sábado, eu vou resolver isso para vocês. Hoje não consigo fazer mais por vocês. Falando com eles na hora do intervalo, né? Estavam em casa, queriam comprar. E na hora do intervalo, falei pelo WhatsApp. Voltaram para casa tristes. No sábado, eu saí e fui na cidade comprar chuteiras para eles. A primeira loja que eu entrei, estavam todas as chuteiras em promoção, todas. Tudo da loja estava em promoção, inclusive As que ele queria. aquelas Aqueles de queria. botinha que o Nathan queria. E era menos da metade do preço que eu pagaria, né? Nossa. E aí, naquele momento, eu entendi, falei assim, é Deus cuidando de mim, Uhum. é Deus cuidando de mim, porque aí eu não precisei pagar no cartão de crédito, paguei à vista, porque era muito menos, muito menos, muito menos do valor. Eu acho que na época eu tinha designado para eles uma chuteira de R$ 200 para cada um. R$ 400 era um bom orçamento para Uhum. comprar as duas chuteiras, né? Hoje é muito mais caro, mas naquela época. E aí eu achei as chuteiras por R$ 50. Nossa. Foi mais ou menos isso, assim, a conta. Então, Deus cuidando, Deus sustentando, sabe, Ju? Uhum. Os desafios. E é desafio todo dia. Todo dia. É desafio todo dia de viver com Deus, de ter experiências com Deus. E não é sobre o quanto eu ganho, mas como eu escolho viver a minha vida. E Deus só pode multiplicar aquilo que a gente coloca na mão dele. Né? Aquela história que a gente vê de Jesus lá em Mateus 6, uma história que Jesus, muito conhecida da Bíblia, Jesus tinha acabado de realizar um monte de milagre, muita coisa linda Jesus tinha feito. E aí ele foi para um lugar deserto, para além lá do mar da Galileia. E a multidão foi chegando, a multidão foi chegando, a multidão foi chegando gente, foi chegando gente para ouvi-lo falar. E a Bíblia fala que foram contados ali 5.000 homens, sem contar as crianças e sem contar as mulheres. Então, se a gente para pensar e fazer uma conta rápida, tinha no mínimo lá umas 15.000 pessoas. Só que eles ficaram o dia inteiro lá ouvindo Jesus. E no fim do dia, o povo estava com fome. Fome. E o que que faz com Aí fome para Jesus 15 vira mil pessoas? para um dos discípulos dele, chama Felipe. Felipe, Felipe, não sei. Felipe, vem cá, Felipe. Onde compraremos pão para alimentar toda essa multidão?
Aí Felipe virou assim, mas Jesus, mas nem que nós tivéssemos 200 denários na moeda da época. Eu fui pesquisar algumas. Quanto valeria 200 denários Na hoje, né? época, hoje, Hoje. Então, estava falando lá por volta de 17 mil reais, de 20 mil reais. Tem várias maneiras de fazer a conta. Nós não conseguiríamos comprar comida para toda essa multidão. Aí um outro discípulo de Jesus, André, vira e fala assim: olha, tem um rapaz aqui, tem um menino aqui que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E não como era que a gente, salmãozão grandão, não, Ju. Era peixinho pequenininho. como que faz, né? Com 5 pães e E dois, 15 mil pessoas. e 2 peixinhos. E ele entregou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, e Jesus deu graças, partiu o pão e foi multiplicando, aquela multidão toda comeu, aquela multidão toda comeu. O que que eu aprendo, né, quando eu ouço essa história, quando eu leio isso na Bíblia? Que existem segredos e existem princípios aqui nessa história que eu posso aplicar na minha vida. Deus só pode multiplicar aquilo que eu entrego. Então, quando eu entrego algo nas mãos do Senhor, Ele pode multiplicar. Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer, mas tem que ter uma atitude minha, tem que ter uma entrega. Eu posso. Tem que estar disposto, né, a Diz receber, né? muito mais sobre o seu coração, sobre a disponibilidade do seu coração, do que sobre qualquer outra coisa. E aí eu vejo esse princípio na minha casa. Deus multiplicando, 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 né? As coisas acontecendo de maneiras E que eu eu não vejo consigo isso explicar. hoje Ju, aqui, olha olha. aqui, olha esse banquete. Eu abri a boca com os meus parceiros, estou pensando em fazer o podcast. Aí vem um e manda comidinha, vem outro, manda uma caneca, um card, uma camiseta. Tá lindo, Olha Ju, quanta tá lindo. coisa, né? E são todas pessoas cristãs. Uau, Todas as pessoas assim que abraçaram a ideia porque se interessaram pelo projeto, que é trazer mulheres inspiradoras para incentivar mesmo, contar as histórias que emocionam a gente. E tem muito Deus aqui. não é? Eu vejo Deus E aqui. eu creio assim que Deus multiplica, né, aquele que é generoso, Deus abençoa aquele que é generoso, né? Aquele que é generoso, ele colhe muito mais. Então, ó, Home Sushi Home, seja abençoado, que Deus prospere essa empresa, que Deus abençoe essa Amém. empresa, porque a gente está vendo aqui generosidade, né? A Dani Presentes, que Deus prospere essa empresa, que Deus prospere a Dani, porque tem generosidade ali, né? Quem é outro? Sonho dos personalizados. Sonho dos personalizados, que Deus abençoe, que Deus prospere essa empresa, porque tem generosidade, princípios que Jesus nos Isso, ensina. são pessoas e empresas com propósitos Uau, que fazem toda essa diferença na nossa vida, uau, né? Um Ju, que pouquinho de legal. cada um. E eu falei, hoje ela levou a camiseta para mim lá na Que escola. legal. Falei, gente, Deus não colocou pessoas na minha vida, Ele colocou anjos, Amém. anjos na minha Amém. vida, porque era uma coisa que eu pensava, vai dar errado. E não deu, E ele porque surpreende. ele coloca as pessoas certas na nossa vida, né? Ele surpreende. Ele Essa é a surpreende. palavra. Surpreendeu muito. Olha aqui, o menino voltou com 12 cestos cheios. De De pão, dois, de pães e de peixes. 5 pães e 2 peixinhos, ele voltou com 12 cestos. E sabe, 12 uma cestos. coisa muito interessante dessa E história, ninguém ficou com fome, todo mundo foi embora satisfeito. satisfeito. Quando a Bíblia fala dos pães, fala que eram pães de cevada. E naquela época, as pessoas menos abastadas, elas faziam pães de cevada. As pessoas que tinham mais recursos faziam pães de trigo. Então conta sobre quem era esse menino. Um menino simples, que estava comendo um pão de cevada. Então ele tinha pouco, ele Foi pouco generoso, recurso, né? mas entregou tudo. Ele entregou tudo que ele tinha. E Deus multiplicou, ele voltou para casa com 12 cestos. Então que esse transbordo que aconteceu na vida desse menino
aconteça também na vida dessas empresas, aconteça na sua vida, aconteça na sua família, aconteça em tudo que você colocar a mão, Ju. Né? Amém. Esse transbordo do Senhor, essa bênção de Deus, de colocar a mão e a coisa multiplicar e dar certo. Verdade. Ai, amém. Fiquei emocionada. Fiquei emocionada. E continuando aqui, falando um pouquinho desse seu papel de liderança dentro da igreja, né? Você lidera mulheres? Como que é? Conta um pouquinho pra gente. Eu fiz um seminário, né, de teologia, que era o Seminário das Assembleias de Deus do Brasil. Foi o primeiro seminário que eu fiz. E depois eu fiz o Seminário Teológico Carisma, que é da Igreja Batista da Lagoinha. Hoje eu sou pastora na Igreja Batista da Lagoinha, né, porque existe uma diferença. Existem pastores que são da igreja, são formados ali. Eu ainda estou nesse processo, né, de crescer, de estudar. Precisa... É um percurso até ser um pastor da Lagoinha. E hoje nós trabalhamos com famílias, Ju. Nosso trabalho na igreja é voltado com famílias. Então, existe uma trilha de crescimento, de aprofundamento, que na igreja chama-se gerações. São cursos. São cursos rápidos, assim, cursos de poucos meses, 2 meses e meio. Nós estamos falando de 12 lições, 10 lições. E nós coordenamos todos esses cursos, que são cursos para homens, para mulheres, para casais, finanças, pais, adolescentes. Nós estamos inaugurando um curso novo agora nesse novo ciclo que chama Gestão Emocional, um curso muito legal, muito legal. Legal. Não pretende resolver as questões emocionais das pessoas, mas resolver todas as questões, mas mapear e orientar as pessoas. As pessoas hoje estão muito perdidas, assim, onde que eu busco apoio, o que que eu faço. Tem que ter alguém para dar essa orientação, não é? Ó, busca tal coisa, Deus né? está ali, Deus pode fazer, mas tem hora que Deus também precisa dos técnicos, Deus da coloca os capacidade especialistas, né, técnica. para nos Então, tem ajudar. gente que precisa ser encaminhado para um psicólogo, tem gente que precisa ser encaminhado para um psiquiatra, né? Precisa todo um amparo. Que legal E aí esse esse trabalho, curso né? dá esse suporte para as pessoas. Então, nosso trabalho É envolve... amplo o seu trabalho. Ju, é uma jornada. É grande, Porque é não é muito só o grande. curso, né? Então, por exemplo, tá lá um casal, tá fazendo o curso, mas tem problema, tem assuntos que foram tratados ali e despertou um desentendimento, eles precisam conversar, precisam resolver. Aí a gente entra em ação, a gente vai lá aconselhar, a gente vai lá conversar, orientar, orar, ajudar as pessoas. E a gente faz tudo isso de forma voluntária. Então, né, no começo, quando você perguntou como é que você concilia, né? Eu falei assim, Deus dá graça e faz multiplicar as nossas horas e faz E multiplicar o não é nosso nossa tempo. força, é a graça, né? É a graça, É a a graça. graça de Deus. Então, assim, o que eu faço com muita alegria hoje é entregar, né? Então, eu entendo que se Deus me deu um bom casamento, se Deus me deu uma família estruturada, né? Se Deus me deu filhos obedientes, é para que eu ajude outras Pra famílias multiplicar. a multiplicar aquilo que Ele colocou na minha mão. Então, é para isso, para ser exemplo para outras famílias, para ter autoridade para falar com outras famílias. Então, eu entendo dessa maneira. Não existe família perfeita. Não existe uma família Só perfeita. Deus é perfeito. Mas as famílias, elas podem ser saudáveis. Uhum. Né? Não é sobre uma família perfeita, mas é sobre famílias saudáveis. E a gente tentar imitar Jesus, né? Cada um no seu papel, imitando Jesus para ter uma família melhor, né? Ser mais parecido com Mais ele. parecido com ele. Não que a gente dê conta todos os dias. Não, é E difícil, é muito difícil. Hoje foi feio. Ju, tô entrando na menopausa. Juliana com Deus. Estou entrando na menopausa. Menopausa. E a idade bateu a minha porta. E eu estou assim, aprendendo. Eu estou conhecendo essa mulher que está próxima aos 50 anos. Eu estou aprendendo a viver com ela, conviver. São outras necessidades. É outra mulher que dentro de mim E que é tá outra nascendo. química no corpo, Tudo, né? Ju, tudo. As tudo. coisas mudam, E aí né? a gente precisa de ajuda especializada mesmo, né?
tomar hormônio, fazer suplementação, ir na academia, né? São E Deus tem forjado isso em mim, porque da mesma maneira que eu lido com as coisas espirituais, né, as disciplinas espirituais, que é a oração, que é jejum, a leitura da palavra, ir para academia também é uma disciplina. É. E eu não posso descuidar. Lembra quando eu falei do começo das duas asas? Uhum. Né? As disciplinas espirituais, elas precisam acontecer, mas o cuidado com o meu corpo também, porque se eu não mantiver o cuidado com o meu corpo, eu não tenho força para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Uhum. E mesmo que Deus dê a graça, a gente precisa fazer a nossa Não é, Ju? né? Então, eu tô pedindo, Senhor, me ajuda, porque tem dia que eu não tô Não afim, dá nem tô, vontade de eu tô ir, né? cansada. Não, hoje eu não vou. Então, eu tô vencendo, vencendo essa estação, vencendo esse turbilhão, né? Essa Uhum. inconstância desse período, até os meus hormônios se regularem, até as coisas E se será que uma acalmarem. hora regula? Ai, Ju, eu tenho fé. Ju, eu tenho que ter esperança. Eu tenho que ter esperança de que vai melhorar, porque tá frio, tá calor, tá frio, tá calor, tá frio, tá calor. Eu já tô com calor, você acredita? É, eu imagino. Agora eu tô com Tá calor. até com calor. Cheguei aqui batendo o queixo Porque lá tremendo fora de tava frio. muito frio, Tá um né? vento, Tá ali, ó, se quiser tá ligar. um vento. Eu vou Você aceitar. consegue pegar? Vamos ligar. Dá pra ligar? Esse é da luz. Ah, esse é da luz? A gente mexe, apaga tudo, Vamos né? apagar a luz, ó. Ai, mas vamos seguindo então. Vamos, Ju. Ah, você já teve insegurança, assim, na hora de liderar, de estar à frente? Essas famílias. Assim, nos grupos pequenos, quando a gente lida assim com os grupos pequenos, eu acho é mais É mais tranquilo, é mais tranquilo. tranquilo. Porque Mas você já esteve à frente do palco lá na mas igreja, né? tem um temor que eu digo assim que é um temor santo, né? Porque eu não vou na minha capacidade, eu não vou naquilo que não é meu conhecimento, não é aquilo que eu sei fazer, mas é sobre o que Deus direciona. Então, existe muito temor em fazer todas as coisas, seja para aconselhar um casal que está com problema, seja para orientar uma pessoa. Eu não posso falar do que eu penso, do que eu acho. Quando eu vou O que você orientar, faz? Você ora, você pede assim para iluminar? Como que é? é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. Então, eu volto para aquela Para a comparação, palavra mesmo. para a comparação da asa, né? Eu preciso estudar, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu não posso falar de algo que eu desconheço. E não pode ser nunca, nunca, especialmente quando eu estou lidando com famílias, a minha opinião, não é o que eu acho. Uhum. Porque se eu digo o que eu acho, por exemplo, numa situação de aconselhamento, a pessoa fala assim: ah, a pastora Cibele que falou, né? E não é sobre mim, é Eu sobre fiz assim porque porque ela ela falou. falou. E é muito sério, porque a decisão e as escolhas precisam ser das pessoas, né? Nós aconselhamos, nós Aí você não orientamos fala o que você pensa, você fala o que está na o Bíblia. que está na É o Bíblia, conselho é o que diante da está palavra de o que Deus. está na palavra. E eu participo na igreja daquilo que nós chamamos da ordem de culto, né? Então, o culto acontece, tem um louvor, tem um momento do ofertório, né? Os dízimos, as ofertas, o apelo. Então, em alguns momentos, assim, eu faço parte dessa ordem do culto, como as coisas acontecem. Dá um vucu-vucu aqui, Ju. Eu faço isso há anos. Mas não vou mentir para você que Mas muitas é igual vezes sala eu de tenho aula, um não é? vucu-vucu Na sala de aqui, aula também, né? nos primeiros Nos dias, primeiros dá um dias. gelinho na barriga com os alunos Isso. novos, na primeira reunião de pais, né? Isso. Quando a gente está numa escola nova, né? Que a Escola gente não nova, conhece não conhece ninguém. ninguém, verdade. A gente Porque passa por isso muitas vezes é na isso. vida, né? Mas eu ainda sinto, não vou mentir para você que é, eu me encho de Principalmente se for coragem, um projeto grande da igreja, né? eu me encho Assim, de coragem, peço para você, Senhor, muitas vezes, né? Esse domingo mesmo, eu entrei para fazer uma inserção sobre as pessoas que iam se batizar e é algo que eu nunca havia feito, foi a primeira vez que eu fiz.
E aí, antes de subir ali, de pegar o microfone, eu falei assim, Deus, sobe com o Senhor, sobe Espírito Santo, sobe comigo, porque a tua palavra diz que se eu abrir a minha boca, o Senhor vai encher. Então, me enche para eu poder falar certo, para eu não enroscar nas palavras, para eu falar o que tem que falar, do jeito que tem que falar, na hora que tem que falar, para eu ser assertiva. E aí você já vivencia mais uma vez o poder do Espírito Santo, né? O poder de Sempre. Deus, assim. Não é, Júlia? Não Ele é? é lindo, ele é lindo, ele é lindo, muito lindo. Uau, Tanta uau, coisa que ele tanta faz, né? coisa. E a gente às vezes tem preguiça de uma horinha fazer algo por ele, né? Sabe Tem que. que semana passada, curiosidade, coisa do nosso dia a dia, né? É, na minha mesa de cabeceira do meu quarto, eu tinha um abajur grandão, assim, sabe? Antigo, tá lá há muito tempo, sou casada há muito tempo, né? Então na minha casa as Quantos coisas. anos de casamento? 29. 29 Não, já. 28, eu vou fazer 29 ano que vem. Quase 30, só Juro, casados, olha. 28 anos. E aí, aquele abajurzão grandão, e ele ocupa bastante espaço, né? Coisa simples, coisa do dia a dia. Eu falei pro marido assim, falei assim, nossa, amor, tá na hora de trocar esse abajur. Ele é muito grande, ocupa muito espaço. Falei, está bom, na hora que der, a gente troca. Aí na semana passada, que foi o dia dos professores, eu ganhei várias coisinhas, vários mimos dos alunos, né? E eu ganhei uma caixa diferente. Falei, mas eu não abri nada na escola, abri tudo em casa. Aí eu sentei, abri aquela caixa. Quando eu abri aquela caixa, você acredita que era um abajur exatamente, uma luminária exatamente do jeito que eu queria para Mentira. colocar no meu quarto? Sabe assim, quando Deus cuida, coisas simples, Uhum, sabe? Coisas simples uhum. do dia a dia, mas que você vê a graça de Deus, você vê Deus ali, né? Qual que era a possibilidade da criança acertar exatamente O abajur que você tava que eu querendo. queria de touch, sabe? Que você Hum, aperta assim, ele aumenta a intensidade, ele muda de luz branca para luz amarela. Deus, Ju, Deus, Deus, Deus. Deus. É, isso me faz lembrar muito daquele filme No Paraíso. Como que é o nome do filme? Alguma coisa no Paraíso? Sabe, da menininha que se acidenta na árvore? Ela tinha uma doença, era como se fosse um câncer assim na barriga, e ela fazendo vários tratamentos e nada melhorava. E aí no quintal da casa dela tinha uma árvore, e o médico deixou ela voltar para casa porque ele já não tinha mais o que fazer por ela. E ela já pedia para Deus para morrer, uma criança pedia para morrer porque não aguentava mais sentir tanta dor, sofrer e ficar no hospital por tanto tempo. Aí o médico deixou ela ir para casa porque não tinha muito mais do que fazer. E eles tinham uma árvore muito grande no quintal. Você já assistiu esse Eu tô, filme? eu tô É? tentando me lembrar, Ju. Continua contando que eu Aí vou, que eu tinha vou uma lembrar. árvore muito grande lá no quintal, próximo à casa, algo assim. E essa árvore, as crianças subiam nela para brincar e tal. Só que ela era oca por dentro e essa criança caiu lá dentro. Tô me lembrando dessa E história. é Tô me uma lembrando. profundidade assim muito difícil. Ela ficou muitas horas. Chegaram os bombeiros, mas não conseguia tirar. Ficou muitas e muitas horas lá e ela desacordada Você lá tá falando, eu tô me dentro. lembrando. Ela Lindo, desacordada lá lindo. dentro do buraco dessa árvore. Foi, ela teve uma E ela experiência teve com uma Deus. experiência com Deus. É como se ela tivesse morrido, né? Aham. Com Jesus. Ela fala de Jesus, que É. Jesus falou com ela, segurou na mão dela, era um lugar lindo, cheio de flores, como se fosse o paraíso mesmo, né? E que Jesus falou para ela que ela podia voltar e que ela estava curada, que ela podia voltar, que ela não ia ter dor, não ia ter mais problema, não ia ter nada. E aí, quando eles conseguem resgatar essa menina, e ela sai do hospital, volta para casa, porque estava desenganada, não tinha o que fazer, né? Eles fizeram os cuidados básicos dali, acho que dela ter batido uma cabeça e tal, mas liberaram para casa de novo. E a mãe começou a ver a menina correndo de novo, brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. E, e a mãe fala: Como assim? Aí a mãe volta com ela pro hospital, né? E o médico faz os exames e fala: Ela não tem mais nada. É como assim? Aí até o médico fala, né, que ele não acreditava em Deus, mas que diante daquilo que estava acontecendo, ele não tinha outra explicação do que aconteceu com essa Que criança. lindo, E o lindo. mais bonito é a reflexão da mãe, que a mãe fala assim, que ela começou a enxergar os milagres nas pequenas coisas,
nas pessoas que ajudavam ela num exame que ela não conseguia de jeito nenhum e a secretária ia e arrumava um encaixe para ela. Uma outra pessoa que encontrava com ela na rua e deu uma carona de carro para chegar no hospital. E ela fala disso, dos milagres em pequenas coisas, Pequenas coisas. em pequenas pessoas que Deus envia na nossa vida, né? A gente já falou disso aqui, mas eu lembro desse filme. Lindo. E sempre que eu Vou começo. assistir de novo, Ju. Lindo, né? Vou assistir de Eu amo novo, esse vou filme. assistir de novo. E aí, sempre que eu começo a reclamar muito da vida, eu tento lembrar desse filme, né? De pensar, não, Deus faz os milagres em pequenas coisas. Às vezes, só numa pessoa que te dá um bom dia de manhã, num dia que você não tá bem. Acontece muito disso, né? Da gente tá andando na rua, uma pessoa que você nunca viu resolve te dar um bom dia. Eu fico assim, nossa, as pessoas hoje em dia tão amarguradas, quando eu recebo um bom dia, eu creio que é Deus. É Deus. É eu também. Deus, né? E é isso, vamos para a próxima. Eu começo a falar e fico emocionada de novo. Essa pergunta eu já fiz. Hum. Testemunhos fortes que marcaram sua vida. Acho que você já falou também, né? Eu tenho uma coisa muito linda que Tem. aconteceu comigo. Quando eu morava lá na chácara, lá na Zona Norte, o meu pai fazia uma oração, né? E a oração do meu pai era assim, ele ensinava nós orarmos da seguinte maneira: Senhor, coloca os teus anjos acampados aqui ao redor da nossa casa. E naquela época, a chácara onde eu morava não tinha muro. Então tinha uma cerca de arame farpado. E aí tinha a entrada da chácara e nem tinha porteira. Então já entrava direto. Era só o arame farpado que puxava assim e fazia a porteira. Depois papai fez o muro, colocou a porteira de verdade, Mas lá é né? grande, né? Né? Pra Não é o que ele fazer. mora hoje, É era o outro. outro. Antes dele mudar para Monteiro, era aqui em São José. E aí, o pai nos ensinava a orar dessa maneira. E por conta de não ter portão, de não ter porteira, entrava muitas coisas lá, né? Então, por várias vezes eu me assustei, porque entrou cavalo e estava comendo as plantas ali no jardim embaixo da minha janela, levava um baita susto. Outra vez entraram as vacas, aí meu pai ele cuidava de um pezinho de maçã lindo que tinha lá, entrou a vaca, comeu a maçã, né? A única maçã que a gente esperou o ano inteiro para comer a maçã. Mas um dia eu tava colocando a roupa no varal e aí apareceram umas pessoas. E assim, eu não me senti bem, sabe? Eu fiquei. Sabe quando você tem a sensação de pessoas mal intencionadas? E era um grupo de rapazes, e eu colocando a roupa no varal, eles bateram palma. Aí eu, pois não. Aí eles falaram assim: a gente queria falar com os seguranças que trabalham aqui de madrugada. Os caras que ficam aqui, sabe? Aqueles grandões que ficam aqui. Na hora que ele falou assim, eu me lembrei da oração que nós fazíamos, que a gente sempre fez. Senhor, coloca os teus anjos, coloca anjos de guerra aqui, acampados ao redor da nossa casa, nos guardando. E aí eu entendi que eles viram o anjo. Que eles Que viram guardavam a casa. essas pessoas, esses seres que estavam lá, que guardavam a casa, porque não tinha muro, não tinha nada, Ju, não tinha nada. Não tinha Não segurança, tinha não ia ter segurança dinheiro nenhuma. para E segurança, nem né? isso. E aí, na hora eu me toquei que era isso, eu falei assim, ai, Ele só moço, vem à noite. é difícil você falar com eles, mas se você quiser vir no horário do turno deles, de madrugada, e tentar falar com eles, Mas e o você... medo deles voltarem, né? E o Mas, medo. aquilo foi muito mais para provar a minha fé, sabe, de que a oração tem valor e de que era real, do que qualquer outra coisa. Falei assim, uau, é isso. Né? Os anjos do Senhor estão aqui e eles guardam, porque não adiantava o meu pai colocar segurança toda se Deus não guardar. Se Deus, né, o Salmo 127 fala, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalhos que edificam, não vai rolar, não vai acontecer se o Senhor não guardar. E essa experiência eu guardei para mim, sim. Eu levei, até hoje eu me lembro com muito carinho dessa situação, porque eu não vi, mas eles viram. Eles E viram. você passou a sentir Eles viram, que Ju. Quando eles estavam- falaram que era grande, que era forte, eu falei assim,
Porque era como eu imaginava. Eu falei assim, Deus deve ter colocado uns anjos muito grandões Os aqui. portões. Portões aqui. Muito Que lindo. legal, nossa. Ahn, vamos fazer agora aquelas perguntas rápidas, Ai, ping-pong. Ju, ping-pong. Ping-pong. Ai, meu Deus do céu. Estamos Uau. chegando à reta final. Ping-pong. Um livro que marcou sua vida. Ai, tem uma série cristã que eu gosto muito chama Charles Swindoll, o escritor cristão, e ele escreve sobre heróis da fé. E ele escreveu um livro sobre Jó. Tem vários personagens. Mas quando eu li aquele livro de Quero Jó, ler. nossa, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Mudou. Sabe quando impacta você aprender isso que a gente falou hoje sobre gratidão, sobre ser grato no meio da dor, de reconhecer que Deus faz. O É cara, fácil ser grato quando tá tudo o bem, cara né? perdeu os 10 filhos, ele perdeu todas as Perdeu tudo, né? prioridades, ficou pobre na mesma noite, entendeu? Ficou doente, né? Se coçava com um caco de telha, as feridas que ele tinha no corpo e ele não Continuava esqueceu. sendo grato. Ele não esqueceu o Senhor. Ele não esqueceu. E aí depois Deus o recompensou com filhos 10 vezes mais bonitos, muito mais riqueza do que ele tinha antes, né? Recompensou. Então esse livro é lindo. Charles Swindoll, de uma série que chama Heróis da Fé. E no caso esse é o livro São de Jó. vários livros. Aí ele escreve sobre Esther, escreve sobre Moisés, sobre José do Egito, que também tem uma história linda, né? De superação, de perdão, de perdoar os irmãos. Ai, já quero Lindo, ler. Ju. Já Lindo, quero ler. lindo, lindo. A gente que gosta de ler, a gente gosta de ler, né, É, Ju? Lindo. quero ler, já quero Ah, ler. eu me lembrei de um outro também, você falou um só, mas eu me lembrei. Lembra quando, acho que eu comentei com você um livro que eu amo, amo, amo. É Maria, a maior educadora da história. Seu livro tá Ai, comigo. Ju, esse livro é Esse lindo. livro tá comigo. Olha que, Ju, esse livro não é É lindo? lindo, é lindo. A A gente pers- toma vários tapas na essa cara perspectiva, assim, pra... de professora, né? Pô, ela recebeu a incumbência de educar Jesus, né? Maria educou Jesus só, né? Quem era Maria? Quem que era essa mulher que deu conta, que Deus capacitou, né? né? Ela Uma já, jovem, uma adolescente de 17 anos, de ser a mãe do meu Senhor. Uau! ela disse sim, né? Para Deus disse sim, e ele capacitou e ela é a Muito maior lindo, educadora, muito né? lindo, E a muito gente lindo, tem que muito tentar lindo, ser muito lindo, parecida com ela, né? muito lindo, né? Como que E, é o nome do e é autor mesmo? Eu difícil, né? esqueci. Augusto Ah, o Cury. Augusto Cury, Augusto Cury. que a gente conhece tanto. É, mas é lindo esse livro, Lindo. lindo, lindo. Aliás, acho que a gente sempre precisa ler, né? E Voltar, né? relembrar, né? Relembrar. Revisar. Não, bati. E, E as e coisas novas, ajustando né? as nossas As coisas atitudes, novas né? que a gente lê a mesma coisa, mas a nossa maturidade é outra, a Isso que eu nossa ia vida é falar, a outra. gente vai amadurecendo, né? Que hoje, por exemplo, assim, eu enxergo situações em que eu tinha Deus na minha vida que lá naquela época eu não enxergava. E hoje eu vejo, nossa, era Deus, Já foi, né? foi Deus. Foi Sempre foi Deus. Um versículo favorito. Ah, eu gosto muito, Você citou vários aqui, né? mas vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, talvez pela estação que a gente vive, né? E eu vos aliviarei, tomai sobre si o meu jugo, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É o chamado de Jesus, né? Dá para mim essas coisas que são pesadas, que são Confia fáceis em para mim, você, né? e deixa, e toma o meu que é leve, e segue a sua vida, eu tô com você, né? Mas exige um passo, né? Vinde a mim, eu preciso ir. Um conselho que carrega sempre. Eu acho que eu sei. Vai, fala. Fala. O que que você apontaria? Eu tenho alguns chavões, né, É, Ju? Algumas coisas que eu Um falo. que fica muito na minha memória é nada quebrado, Nada nada faltando, nada fora do lugar. Nossa, esse padrão é um padrão de Jesus, né? Nada de Deus é quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É um padrão difícil, né? Difícil, porque nada quebrado na vida, nada quebrado na nossa família, na nossa casa, no nosso coração. Envolve tudo, E né? tudo de Deus é limpo, cheiroso e organizado.
tudo de Deus é limpo, cheiroso e organizado. Então, se tá E o fora do inimigo lugar, fica tentando tirar se isso tá o fora tempo do todo. lugar, para ver, conserta, né? Então não deixa uma coisinha juntar com outra coisinha, que aí as coisas começam a ficar muito quebradas, muito fora do lugar, e aí para consertar é muito tempo, muito esforço. E aí fica mais difícil, né? Aí tem uma outra frase que eu digo para os alunos, que eu amo falar isso para eles: o que pode, pode sempre, o que não pode, não pode nunca. Tem um livro disso, não Não tem? sei, Eu Ju. vi alguém falando, eu vou É, pesquisar. Eu vi alguém falando, eu não sei se é livro ou se é filme, eu vou pesquisar. Eu vi alguém falando disso, lembrei de você na hora nossa, então também, vamos quando eu pesquisar, vi vamos alguém aprender. falando disso. Acho que é um livro que tem sobre isso. Eu vou pesquisar. Uma mulher que te inspira. Uma mulher da Bíblia, pode ser qualquer uma, Maria, né? Poxa vida, a gente falou dela agora. Uhum. Eu não tenho o que falar, Como se né? entregar como ela, assim, O né? que ela fez, a renúncia, né? Eu fico imaginando assim, no contexto que ela viveu, naquela época de Jesus, as mulheres que cometiam adultério, elas eram apedrejadas. E ela passou por esse medo, né? E eu fico imaginando ela se ver grávida, e se as pessoas não entendessem que ela concebeu do Espírito Santo? Que história mais louca! José, no início, ficou na dúvida, né? O anjo precisou falar com ele, né? Uhum. E ela sabia o que se esperava. E se a história dela não fosse validada pelo próprio Senhor, pelo próprio Espírito Santo, ela E eu corria o acho risco que de ser também o mais apedrejada. difícil, ela sabia que o filho dela ia passar por muito sofrimento Ela, e ela ela, teve que se manter firme. ela sabia de toda a história, Ela ela sabia de sabia. tudo. E uma outra mulher que eu acho muito linda a história, que eu acho que ela, enquanto educadora, assim, me inspira, é a Joquebede, que foi a mãe de Moisés. Né? Essa mulher, ela ensinou para o filho dela tudo o que ele precisava saber até os 4 anos de E idade. entregou ele. E aí ele foi ser criado pela filha de Faraó, numa cultura completamente diferente, na cultura egípcia, mas ele não esqueceu os ensinamentos, ele não esqueceu nada daquilo que Joquebede ensinou para ele. E aí eu fico imaginando que metodologia era essa, Ju? É, Que técnica era essa que essa mulher usava? Que esse técnica de menino, Deus. que esse menino ficou grande e ele foi Continuava com bombardeado os por outra mesmos cultura, por princípios, outro né? conhecimento. Ele foi preparado para ser o faraó, né? Moisés foi, enquanto viveu no Egito, né, com a filha de Faraó, ele foi preparado para ser um sucessor do trono. Então era um cara muito preparado e a gente sabe que hoje, quando a gente vai estudar as tecnologias que existem hoje no mundo, vêm do Egito, né? Então tanta coisa em todas as áreas que a gente possa pensar, né, os primórdios lá, essa tecnologia mais avançada veio do Egito e o cara estava estudando lá. E com tudo isso, ele não esqueceu. Ele não esqueceu o Senhor, ele não esqueceu quem era Deus. Eu fico chocada. Falei, Senhor, me ensina a ser A assertivo, ser igual o assim. Joquebede. É. Ensinar o negócio e ficar na cabeça do menino para sempre, Porque toda a a gente vida. fala 1000 vezes, às vezes, pro filho e não adianta, né? Porque às vezes não é nem o falar, é o exemplo, né? Tem. Ai, são. É difícil, é Um difícil. desafio, né? É, Um a gente desafio, um tem que grande pedir desafio. para Deus todo dia mesmo, né? Ai, ai. Deixa eu ver. Só isso? Agora é o momento para você deixar uma palavra de fé, inspiração. Uau! Fiquei muito feliz com esse convite, sabe, Ju, de parar para pensar na minha vida e pensar nessa jornada, nessa trajetória. Não é fácil, né? Mas são escolhas que a gente faz. Então, ao longo da nossa conversa, eu já fui falando um pouco sobre aquilo que eu acredito, né? Sobre a intencionalidade da nossa vida, né? Esther, que chegou no reino por um propósito que era para libertar o povo, para fazer algo que o Senhor a chamou para fazer. Tirou quem que era aquela mulher? Era ninguém. E às vezes a gente olha para nossa vida, quem é você? Né? Eu não sou ninguém. Realmente eu não sou ninguém, mas eu tô aqui com um propósito, eu tenho uma missão. E entender que eu carrego uma missão, que eu carrego um propósito que às vezes é maior do que eu.
sobre não sermos perfeitas e termos coisas ainda para melhorar, né? Estamos em processo, estamos ainda aprendendo, tem coisa nova para aprender todo dia. Então, não tem família perfeita, mas tem família saudável. Não tem uma mulher perfeita, mas tem uma mulher saudável, uma mulher que pode desempenhar bem seus papéis e que pode buscar em Deus graça para fazer as coisas que Deus confiou nas nossas mãos para fazer. Lembrando aqui agora também que eu falei de Joquebede, né? Tem hora que a gente precisa fechar a porta da nossa casa e ficar em intimidade ali só com a nossa família. Que quando Moisés nasceu, primeiro que ela pariu num tempo em que o marido era escravo. Então, ela estava numa comunidade escrava. Todos os homens daquele lugar eram escravos, inclusive Arão, o marido dela. E ela já tinha outros filhos. Ela já tinha Miriam, já tinha outros 2 filhos. E aí ela concebeu. Só concebe, só gera quem tem graça, quem tem amor no lar. Não tem como gerar, conceber se não tem amor, se não tem paz. E aquela mulher gerou nesse contexto, né, de opressão, de De escravos, de sofrimento. sofrimento. O faraó mandou que matassem as crianças pequenas e ela esconde o bebê. Ela esconde o bebê. E ela fechou a porta da casa dela. Quando ela fechou a porta da casa dela e escondeu o bebê, às vezes eu aprendo que às vezes na nossa família a gente está passando por situações que a gente também precisa fechar a porta para poder proteger a nossa família. E às vezes acontecem situações que Deus fecha a porta, literalmente, para nos proteger, porque se abrisse a porta ia ser morte. Se ela abrisse a porta da casa dela, o soldado ia ver que tinha um bebezinho que estava sendo escondido ali, e esse bebezinho ia morrer. Então, às vezes, Deus fecha a porta para nos proteger. E a gente não entende, né? A gente não entende as situações. E aí Deus deu um plano, Deus deu uma estratégia para essa mulher que foi fazer um cestinho, colocar piche, botar no rio, né? O jacaré lá podia comer, sol quente. E ela confiou e ela entregou. Às vezes a gente precisa fazer exatamente como Joquebede, confiar a nossa vida, a nossa carreira profissional, a nossa vida Aceitar quando familiar, Deus fechar uma porta, né? e entregar para o Senhor, porque ele tem destino e ele tem propósito para as nossas vidas. Então, quando a gente entende que Deus tem destino e Deus tem propósito, a nossa vida é diferente. A gente sabe que o Senhor. Essa semana eu falei muito isso. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. O que eu estou passando, a situação que eu estou passando é momentânea. Então eu preciso me manter firme, me manter no lugar, né? Porque a gente tem dificuldades, a gente tem adversidades, mas me manter firme, porque eu sei que o Senhor, se eu me manter firme, o Senhor vai me aprovar para o próximo estágio, né? Então é sobre a jornada com Deus, é sobre isso, é sobre nós permanecermos firmes, permanecermos fiéis, né, aos nossos princípios, aos nossos valores e aquilo que a gente acredita. É isso, Ju. Muito bom. Que gostoso estar com muito você bom. aqui, Ju. Que delícia, Foi que muito legal. bom. Eu também fiquei muito, muito feliz. Agradeço muito por você ter aceitado esse convite, essa loucura que eu inventei Ô, aqui. Ju, é igual subir no palco para ministrar, dá um vucu-vucu aqui na barriga. Não, vucu-vucu, nem me Meu fale. Deus, o que vai ser? Como vai ser? É o Mas tá vucu-vucu, muito bom. eu já estou há alguns dias nesse vucu-vucu, mas hoje, então, Ai, que tudo muito delícia. intenso, Nasceu, né? Ju. Nasceu, Gerou. O Senhor vai nasceu. te abençoar, vai Amém. prosperar. E eu acredito que muitas das palavras aqui vão fazer a diferença na vida de quem assistir. A gente não sabe todo mundo que vai assistir, né? Mas quem assistir, eu acredito que vai levar aqui algum ensinamento, algo de bom para a Verdade. vida, né? Amém. E aí eu já convido o pessoal a inscrever no canal,
se inscreve no canal aqui do Ela Pode, coloca nos comentários quem você acha que deve comparecer aqui, os próximos convidados para conversar aqui com a gente. E é isso. Vou soltar nas redes sociais sobre isso tudo, vou te marcar Tá lá bom, Ju, que pra legal. gente divulgar esse episódio que vai sair logo, logo lá. Que legal. Deixa eu ver. Você quer falar mais alguma coisa? Algum outro recadinho? Ju, foi tão bom. Olha, obrigada, Home. Home Sushi Home. Home Sushi Home. Eu amei esse sushizinho. Tá chique demais, Ju. Chique, Aí eu vou chique. colocar na descrição do vídeo o link do Home Sushi Home, do Dani Eu quero Presente. ver. Ah, Eu quero abre. ver. Vamos abrir os Eu presentes. fiquei aqui contida, esperando. É Vamos ver. mesmo, abre os Vamos ver aqui presentes. os Olha o presentes. guardanapo Que aqui. legal. Vamos lá. Abre os Olha presentes. aqui, ela pode. Que máximo. É uma Um porta-joias, porta-joias. Olha que legal. Gente, Que eu adoro lindo, biju. né? Eu gosto. Tá aí uma pessoa que gosta de biju. Gente, Sonho olha dos que personalizados, fofo. Tudo personalizado. arrasou. Olha aqui. Que máximo. Que lindo. Amei, Ju. Lindo, Ai, né? gente, para levar de viagem. Olha. Olha que legal. Que lindo. E mais coisa, gente. Olha. Professora. Ai, que fofo. Professora ama um caderninho de Caderninho de anotações. Ainda tem post-it. Tem Amo post-it, caneta, post-it. Nossa, Sonho que dos legal. personalizados também. Que graça, olha isso. Lindo, Olha que né? fofo. E a canetinha mini? Ai, Ju, que Lindo, lindo. Quanta Eles coisa legal. arrasam. Olha só. Nossa, econômica. Agora é Dani Presentes. Dani Presentes. Ai, que legal, que linda. Eu sou escolhida, eu sou amada. E com o versículo bíblico. Amada está em Romanos 5:8, abençoada em Jeremias 17, valiosa em Lucas 7, forte em Isaías 40, aceita em Mateus 6:27. Legal. Foi de que legal. propósito. Nossa, Para uma Ju, pastora, né? Tem eu que ter um amei. propósito. Que lindo. E tem guloseimas aqui. Lindo, E né? tem aqui. E mais coisas, gente. Tem mais. Olha aqui, dá um cartãozinho e é um. Acho que são versículos bíblicos aí também, Olha, não são? uma coisinha aqui. Legal, olha isso. Que capricho. Bíblia Sagrada. Ai, que lindo! Lindo, né? Como se fosse preciosas promessas. Nossa, muito fofo. Que lindo. A Dani também Valeu, arrasou Dani. nos Arrasou. E tem presentes. aqui um bote. Não, É um espelho. é um espelho, mas tem um chaveirinho também junto. É, Dos espelho. sonhos personalizados. Ela Isso. pode. Lindo, Lindo, Ju. né? Eles arrasaram nos Arrasaram. presentes. E tem cartãozinho aqui também, olha só. Olha. Obrigado por estar com a gente no Ela Pode. Esse presente é um lembrete. O mundo precisa da sua voz, da sua força e da sua história. Que cada detalhe aqui te inspire a continuar sendo a mulher incrível que você já é. Com carinho, equipe Ela Pode, Juliana Condé. Ai, que lindo, Lindo, né? Ju. Uau, que legal. E assim a gente encerra este episódio. Ai, que legal.